Você está ouvindo Bala na Agulha. Em Amparo, exatamente 15 horas, 4 minutos. Você continua na difusora com Bala na Agulha. Continue ligando, 3807-2237. Ligue e participe. Você também. Muita gente ligando hoje, hein? Pensei que era só minha mãe, a mãe do Paulo que estivesse escutando, mas tem bastante gente aí. Estamos também nas ondas da internet, www.difusoradeamparo.com.br. João Gonçalves, João Gonçalves. O que está acontecendo no posto de saúde? Demora 60 dias por marcação de uma consulta. Remédio está em falta. Você mesmo tem que comprar os remédios. E sem contar, né, várias pessoas, inclusive no Facebook, tinha uma denúncia lá de uma moça, que eu não vou citar nomes aqui porque está lá no Facebook, dizendo que levou o pai de manhã para fazer uma consulta, ficou até 12:20, o médico chegou atrasadíssimo. E o pai desistiu, né? Ia fazer um urologista, né? Tem uma matéria também no Jornal Tribuna relativo a isso também, Conde. Tá dando no postão agora. Até chamaram até a polícia, me parece, lá também. De novo? Mas agora contra a turma lá, né? Mas tá virando um caso de polícia, então? Caso de polícia, saúde, ninguém para. O que está acontecendo, Paulo? O João Gonçalves quer saber de você. Eu acho que é um pouco falta de gestão, né, Conde? É um pouco falta de gestão. Olha, a gente mede uma administração pelas queixas e reclamações. Na administração anterior não tinha reclamação de falta de medicamento, Conde. Não existia reclamação desse tipo de coisa. Hoje a gente está recebendo uma grande quantidade. Eu não sei se é falta de dinheiro, se é falta de gestão na compra. O que está acontecendo, Conde? A gente tem que apurar esse tipo de coisa. Duas semanas atrás, o vereador, o Severino Bruno, apresentou lá, falando na tribuna da Câmara, que lá numa unidade de saúde estavam faltando 17 tipos de medicamento, Conde. E ele tinha uma informação de dentro da própria unidade de saúde, com documentos lá de dentro, Conde. Isso é gravíssimo, hein, Conde? É verdade. E a gente sabe, o que às vezes as pessoas, eu sempre defendo que aqui continua, eu falava isso na época do PT, continuo falando assim, o medicamento que a prefeitura dá, gente, não é um medicamento que você vai numa consulta, estou com uma dor de barriga agora, a prefeitura vai dar o medicamento agora, um medicamento que eu estou precisando agora. Ela dá para aqueles de uso contínuo, né, Conde? Você tem que controlar a sua pressão, você tem uma doença que é crônica, você tem que ir lá. Então ela dá esse tipo de medicamento, ajuda você nesse tipo de... Os diabetes, insulina e tal. Então isso ela ajuda. Ela não é aquele medicamento que eu acabei de pegar uma consulta, eu vou lá para a sua saúde e acho um medicamento. As coisas não são assim. Mas também deixar faltar esses tipos de medicamento é gravíssimo, hein, Conde? Não disseram que o governo do estado tinha feito uma farmácia, enfim, né, que fazia esse tipo de medicamentos para todo o estado? Eu também acho um esquisito isso daí, né, Conde? Parece que não... Pararam de falar sobre isso. Ficaram só na propaganda daquela que mostra lá na televisão só, né, Conde? Poxa vida, hein? Cada uma. Outra pergunta aqui, Paulo, dizendo que o IPTU, né? Tem vários IPTUs aí da cidade, inclusive parece que o Rogério Catanese também está questionando sobre isso, né? Em vários bairros da cidade, que houve uma diferença de até 80% do ano passado para esse. O que está acontecendo? Essa pergunta, Conde, nós vamos buscar essa informação também, porque o Catanese denunciou na última terça-feira esse tipo de coisa, a gente já tinha visto isso no Facebook, e até a Clélia, que sempre está acompanhando o nosso programa, já tinha alertado, falou, tem muita gente reclamando desse tipo de coisa. E segundo informações que nós obtivemos, que é quase 2.000 residências, Conde. Se você colocar 10% dos imóveis que recebe carnê do IPTU aqui em Amparo, quer dizer, é um absurdo esse tipo de coisa, hein, gente? Será que foi erro? Será que foi uma coisa proposital, Conde? E o problema é que dá uma dor de cabeça tremenda à pessoa. A pessoa não vai só lá trocar o carnê, ela tem que entrar com recurso na prefeitura, tem que aguardar, esperar uma revisão. E se tiver uma grande quantidade desse tipo de coisa, vai demorar, né, Conde? Você não pagar e der para trás, você tem que pagar as multas, os encargos e tal, tudo depois. Então, quer dizer, não deu para entender essa. E tem gente que está tendo esse problema, não aumentou em nada a área construída. Ah, mas aumentou o valor venal. Peraí, o valor venal em quê? Como? Que forma? Foi mudado no cartório? Alguém comprou? Houve uma nova planta? Foi aprovado pela Câmara? Que eu saiba não, Conde.
Então está muito mal explicado também essa coisa do IPTU, viu, Conrad? Está muito mal explicado. Eu até vou colocar na pauta do jornal a semana que vem isso daí para a gente buscar informações, que não pode. Exatamente. A Jandira, a semana passada ela passou um tema aqui, não deu para a gente discutir, e ela gostaria de saber quem é o deputado Alexandre Leite. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele é maravilhoso, já tem que mudar para um novo, porque não para ele. Então ela diz que conheceu o Alexandre Leite, que é um deputado, e ela está querendo que a gente divulgue quem é o deputado Alexandre Leite. Não sei. Eu não tenho poucas informações sobre ele, Jandira. Eu não tenho. Eu sei que ele tem o irmão dele também, né? Ele com o Alexandre, e tem um outro que eu não me recordo. Milton Leite. Os dois, um é deputado federal, outro estadual. E tem o pai que é vereador, né? Me parece que o pai é vereador lá em São Paulo. Eu sei um pouco do pai deles. Eu sei que o pai é ligado tem empreiteira, tem empresas de ônibus tal em São Paulo. É sempre um dos mais votados lá no estado de São Paulo. Quem apoia ele aqui? Quem apoia é o vereador Dil, né? Está apoiando ele. E são pessoas assim que está na família. É muito parecida com a família, vamos dizer assim. O jeito de atuar na política é muito parecido com a dos Chedis, Conrad, né? Porque tem o pai, que nem aqui no caso é Jesus Chedi, teria o Edemir, o Elmir, tinha lá a Érica, né? Em Serra Negra, mas me parece que na família Chedi o único que quis realmente permanecer na política foi o Edemir, né? Já os irmãos Leite, aí já tem o pai, já tem os dois irmãos, um estadual e outro federal, né, Conrad? Exatamente, eu sinceramente não conheço, não tive o prazer de conhecê-los, ou então desprazer, né, sei lá. Eu sei que eles são empresários do ramo aí de transporte. De repente fica o convite, como a gente falou aqui para o Renato Simões semana passada, né, todos os segmentos de amparo, né, está o convite do Bala na Agulha para que venha aqui. Gostaria de fazer uma entrevista com o Barros Munhoz, né, o PCdoB poderia agendar, né, parece que o PCdoB vai apoiar o Barros Munhoz. Né? O PCdoB me viu essa informação também. Né, eu não... Quando o Paulo falou a semana passada isso aqui, sinceramente, Paulo, eu achei que era uma piada sua, né? Uma brincadeirinha. Mas depois que eu vi as fotos no Facebook, né? Com relação ao pessoal do PCdoB, quase, né? Em beijos com o Barros Munhoz, realmente você tem razão, né? Tava todos lá abraçando o nosso querido Barros Munhoz, o Joãozinho, né, o Marcelo Leite, né, o Marcelo Leite e o Jacó. Falou tanto do Jacó, estava lá também. Né? Ele acha que ir lá, né, prestigiar a inauguração de uma placa é ser político. Né? Você está equivocado, meu velho. Ser político é atuar dia a dia, estudar, saber o que está acontecendo na cidade, ter posição, né? Não ficar Maria vai com as outras toda hora. Então é isso. E a gente viu lá, né? Um monte de gente lá, né? E o PCdoB em peso. Você tinha razão, pô. O PCdoB vai tucanar aqui. Só faltava essa, hein? Os comunistas vão fazer campanha pro Barros Munhoz aqui. Só faltava essa. Eu não acredito, continuo não acreditando. Olha, eu me nego a acreditar nisso. Essa daí... Petri lá junto, abraçadinha. Faça favor, né? Fazer o quê, né? Os comunistas hoje azularam mesmo, né? Quando eles vão sair com a bandeira... a foice, o martelo o tucano e o tucano em cima. Tucano em cima. É brincadeira, viu? É brincadeira. Eu quero ver, fazer campanha para Dilma, pro candidato do PT para governador e para deputado estadual Barros Munhoz. Aí não dá, né? Só faltava essa, né? Uma dupla, olha que dupla, né? Aldo, federal. Informações que eu tenho, de dentro da própria prefeitura também, diz o seguinte em relação à campanha eleitoral deste ano aqui. Ou está com o Barros ou não está com o Barros. Essa é a informação. Mas como assim? Ou você dentro da prefeitura apoia o Barros ou está fora da prefeitura a partir da eleição, daqui a alguns meses. Mas eu não posso ter minha opinião? Não posso votar quem eu quero? Não, a opinião lá, quem é cargo de confiança vai ter que trabalhar para o Barros, dependente de partido, quem for, tal. E talvez daqui 2 ou 3 meses ocorra uma saída de banda da prefeitura lá, viu, Conde? Isso é um absurdo, pô.
O que você está dizendo é um absurdo. Cadê porque não é por competência que as pessoas entram? O Conrad, né? Mas deveria, não exagera, né, Conrad? Não exagera, a gente sabe, porque ali os cargos que foram preenchidos foram por causa da política. Houve 10 partidos políticos aí que apoiaram o Jacó na última eleição. Eles lotearam a prefeitura, um partido A ficou com isso, partido B com aquilo, tal. E só que agora a ordem dentro da prefeitura é que todos façam campanha para o Barros Munhoz a partir desse ano aqui. E diz que quem não fizer está com sério risco de ser dispensado ao bem da política pública. Ô louco, aí você tá de brincadeira comigo. Tem lá o Hélio Favoreto, por exemplo. O Hélio Favoreto... Eu não acredito que o Hélio fique até maio na prefeitura. Você acha que sai também? Sai. Louco, Paulo. O Hélio Favoreto é sabidamente, né, ligado ao Chedid. O Edmir Chedid, o grupo do Chedid. Então ele não tem a liberdade dentro da prefeitura de apoiar o Edmir Chedid? Não vai ter. A ordem lá diz que vem do primeiro-ministro com o prefeito é Barros e Barros. Barros, a opção é Barros ou Barros. A opção é Barros ou Munhoz. Ou Munhoz, uma das coisas. Você pode optar, né? Você pode apoiar ou Barros ou Munhoz. Ou Munhoz, um dos dois. Um dos dois aí, né? Ô louco. É a mesma pessoa. Brincadeira, isso é demais, hein? Ô louco, só me faltava... É aquilo que você falou, né, Conrad? Eles talvez aí... Isso era sabidamente, isso ia acontecer, né, Conrad? Por isso que eu até falo que o PCdoB vai apoiar o Barros, que vai apoiar. Eu acredito que a turma fala, o Paulo tá de brincadeira, que você não tô com brincadeira, não. Eles não... A verdade é essa. Ali quem manda é o primeiro-ministro, falou, tá falado, Conrad. Nossa, tá mais grave do que eu pensava, hein? Olha, se não ter a liberdade de apoiar quem você quiser, realmente... É brincadeira, hein? E sem contar o seguinte, né? Pra você ver como impondo não dá nada. Eu tô curioso em ver a votação do Barros Munhoz esse ano aqui em Amparo. Sinceramente. No mínimo, o Barros Munhoz, no mínimo, para a administração sair assim, mais ou menos, teria de ter por mais de 15 mil votos. 15 mil votos o Barros Munhoz tem que ter. Olha, por quê? Eu vou falar por quê. Lá em Pedreira, o Hamilton perdeu a eleição, né? Praticamente. Ele disse que não apoiou ninguém, nessa última ganhou o Carlos. Com a Mônica Borbonato sendo candidata a deputada, que é da cidade. Né? A prefeitura de Pedreira fechou com o Jonas Donizete. O Jonas Donizete teve mais de 12 mil votos em Pedreira. Com o colégio eleitoral praticamente metade daqui. Então, se o Hamilton, em Pedreira, conseguiu 12 mil votos, mais de 12 mil votos pro Jonas, o Edmir Chedid, no eleitorado de 55 mil, tem que ter pelo menos o Barros Munhoz, no eleitorado de pelo menos 55 mil eleitores, tem que ter no mínimo 18 mil. 15 mil, vai. Vamos baixar um pouquinho, vai, 15 mil. A prefeitura inteira trabalhando para ele. O Jacó, com essa administração maravilhosa, trabalhando para ele. Tem que ter 15 mil, pô. Se é menos que isso, é brincadeira. E diga-se passagem, não vai ter nenhum candidato de Amparo, hein? Talvez o Carlos Alberto. Mas eu acredito que não também. Carlos Alberto, você acha que não sai para deputado? Eu acredito que não. Estadual, não? Sei, Conrad, mas vamos pressupor, vamos trabalhar com a hipótese, por enquanto, que não vai ter. Se não ter, daí tem de aumentar ainda. Isso que eu tô falando. Vai ser uma vergonha aparelhar a máquina desse jeito, trazer gente de tudo quanto é lado, né? Contrariando inclusive o discurso de forasteiro, né? Inclusive essa semana a gente ficou sabendo de mais um que veio lá de Jaguariúna, né? Saiu inclusive candidato a vereador lá em 2008, né? Pelo PSC, ganhou cargo de confiança agora na administração do Jacob. Então só gente de outros municípios aí, né? Agora, é engraçado essa coisa, né? Lá o PSDB
está com o atual prefeito. E o PSDB daqui contrata o que foi combatido em Jaguariúna. Não sei o que é isso. Não estou entendendo nada. O PSDB de Jaguariúna é vice do Tarcísio, que é PTB. É a doutora Dora. O PSDB lá foi contra a administração anterior do Gustavo Reis. No entanto, todo mundo que era do Gustavo Reis vem pra cá. Né? E peças importantes lá do Gustavo Reis tá aqui. Não tô entendendo mais nada. Pessoas ligadas ao PSB de Pedreira, vem pra cá. Pessoas ligadas ao PT, né? Porque foi a administração do PT, junto com o Hélio, em Campinas, vem pra cá. Tudo bem, tem o Guilherme Campos, também fazia parte junto lá, o doutor Hélio, né? Inclusive foi vice do Hélio, né? Que é amigo do Jacob. Mas tá vindo pra cá. Não tô entendendo. O que tá acontecendo? Agora eu quero ver essa salada de fruta que você bem coloca, viu, Paulo? Todo mundo apoiando Barros Munhoz. Independente de partido, isso vai acontecer. Até a turma na Câmara Municipal dessa terça-feira, eles falaram, o turma do PC, você tá brincando com a gente, você sabe que você gosta de brincar com a gente. Eu falei, nunca falei tão sério na minha vida, gente. Eu acho que vocês vão estar com o Barros Munhoz, queira ou não queira. Se não, vão tirar o PCdoB. Eu acredito que, olha, vai. A ordem... E tem mais gente ainda que é maldoso ainda, Conde, que fala o seguinte: caso o Munhoz não atinja aquela cota que ele propor aqui em Amparo, ele vai propor uma cota, quero tantos mil votos aqui na cidade de Amparo. Se não atingir, ele vai deixar de lado aqui o prefeito e o primeiro-ministro, vai abandonar a atual administração também. É, porque ele traça metas, viu? É, o Munhoz traça metas. Se ele não conseguir a meta que ele tiver aqui em Amparo, ele vai... literalmente, assim, vamos dizer assim, não literalmente, vamos brincar com as palavras, né? Vai dar um chute no traseiro. No traseiro de um monte de gente aí. Paulo Domingues, como foi a sessão da Câmara de terça-feira? Bom, Conde, tivemos aí a discussão dos 2 projetos de lei de autoria do prefeito Jacó, que pediam aí o financiamento junto ao Banco do Brasil, um no valor de 11 milhões e outro no valor de 3 milhões. A princípio os projetos não foram votados na terça-feira, foi a sessão adiada para quinta-feira à noite e aprovada por os projetos, a autorização foi aprovada por 9-3. Somente os 3 vereadores do PT votaram contrário aos projetos. Por um lado, assim, o lado da administração que defendeu o projeto, diz que esse dinheiro vai ser utilizado na construção, na realização de obras para abastecer aí a cidade de Amparo, porque vai vencer o prazo, qualquer coisa assim, o crescimento da cidade, o que justificaria a cidade ter mais água, principalmente aquela região de São Dimas, Modelo e tal. E por um outro, e que justifica, vai aumentar muito o tamanho da cidade e vai precisar aí esses investimentos, né, nessa área, inclusive até com a construção de uma nova estação de tratamento de água. E já a oposição disse o seguinte, principalmente segundo o Donizete Urbano, que existem estudos dentro do SAI que justificam que não haveria necessidade de realização dessas obras neste momento, uma obra tão grande, tão custosa como essa, Conde. E sim um investimento bem menor nas atuais estações de tratamento que já existem na cidade de Amparo. E talvez melhoras aí na perda hídrica. Segundo ele, o atual abastecimento que existe hoje em Amparo, ele foi feito para atender uma população de 85 mil pessoas. Segundo, não o vereador, segundo estudos, mostrou estudos apontou estudos em relação a isso. E que ainda há muito tempo para que chegue a Amparo, chegue a 85 mil habitantes. Então, para ele, eu justificaria não emprestar esse dinheiro, ou ter menos dinheiro, e se investir nas atuais estações de tratamento de água que já existiam para ampliá-las, ou criarem novos reservatórios, qualquer coisa assim, que gastaria muito menos, Conde. E não gastar uma obra, ou não se emprestar de 14 milhões agora para se investir nesse momento, quando é uma obra que tem que ser feita ainda muito tempo, daqui a muito tempo, de ser feita daqui a muito tempo. Bom, tem um artigo do Carlos Alberto aí na opinião do jornal A Tribuna, né? Na página de eleitores ali, do Carlos Alberto Martins, realmente interessante, hein? Que
ele mostra vários caminhos que poderiam ter sido tomados pela administração, buscando recursos junto ao governo federal e estadual. Tanto o Donizete como o Biro, tanto a situação como a oposição, argumentaram que a fundo perdido não há dinheiro para esse tipo de investimento, Conde. Fundo perdido do governo federal. Federal. Mas no governo estadual, quando você fala que vai investir dinheiro para diminuir as perdas hídricas, os vazamentos em ruas, o desperdício, vamos dizer assim, há dinheiro para isso, Conde. Então, há dinheiro. Agora, precisaria ter pesquisado. Ele falou que há dinheiro para fundo perdido em relação a isso. Não haveria necessidade de fazer esse empréstimo, Conde. Então, esse é o argumento que o Donizete Urbano colocou lá na tribuna da Câmara Municipal. Eu, meu modo de entender, Conde, eu acho que esse projeto foi apresentado assim, muito nas coxas, falar a verdade, Conde, porque não foram colocados num momento justamente onde está tendo uma falta de água, não na cidade, mas assim, pouca água no Camanducaia, certo? E no calor da discussão, talvez colocaram esses dois projetos, ou ele deve ter chegado aí no último momento tal. E o que é interessante é que já houve talvez uma intenção desse tipo em 1992, fazer quase um projeto semelhante que era do João Sintra. Se eu não me engano, o João Sintra, na época, ele quis melhorar o abastecimento justamente dessa região onde o Jacó quer construir a ETA 5, que seria lá no Poção Dimas e Modelo. Só que um detalhe, naquela ocasião, o João Sintra ele optou não por construir uma estação de tratamento de água naquela região, e sim melhorar a ETA que estava aqui próximo da caixa d'água, aqueles lados ali. E para quem não se lembra, ele rasgou a Carlos Burgos, a marginal inteirinha, Conde. Ele fez até um encanamento cruzando ali próximo da Silva Pinto, jogando do outro lado o encanamento que levou a água até lá, Conde. E conseguiu acabar com o problema de água naquele lugar, Conde. Ele investiu muito menos e com um resultado muito bom, Conde. Exatamente. O que eu vou dizer aqui não é a entrada no mérito se precisa ou não. Porque eu não li, não tenho conhecimento suficiente para emitir essa opinião. E como eu não tenho, e estudo pra caramba, e vou atrás de informações, leio bastante, imagina esses vereadores da Câmara, né? Não tem nada. Não, ali não tem nenhum documento até agora. Não tem fundamentação nenhuma para estar votando isso, né? Se quiser eu chamo cada um aqui. Pedrinho do Gás, se você estiver escutando, Pedrinho do Gás, comunistinha, vem aqui falar por que você votou favorável, né? Você nem sabe por que você votou favorável. Agora uma coisa, só viu uma correção apenas aqui. Eu ouvi na Câmara Municipal lá alguns vereadores falando o seguinte: com a construção da ETA 5 lá no São Dimas, vai sobrar mais água aqui para a gente levar água aí lá para o Planalto da Serra, levar água para o Bosque dos Eucaliptos, para o Flamboyant, Flamboyant não, para aquele, subindo o Casa Grande, o Tamburi e tal. Gente, esses loteamentos são tidos. Aí gostei do Catanese, porque o Catanese foi muito feliz na opinião dele nesse sentido. Ele disse o seguinte: olha, esses loteamentos não vão poder ser atendidos pelo SAI, eles estão irregulares. Eles não podem. Quem tem que fazer isso aí é o loteador. Enquanto tiver irregular, a prefeitura, o SAI não pode atender. Exatamente. Então, e por incrível que pareça, o prefeito mandou lá uma torcida organizada. Agora tu acostumou com isso, né? A torcida organizada, tal, tudo lá, para bater palma para os vereadores falarem favoráveis. Os cargos de confiança, né? Mas os cargos de confiança que estavam lá, né? E a gente viu que muita gente não estava sabendo realmente o que estava sendo votado lá, viu, Conde? E o Catanese foi feliz disso, disse que esses bairros não vão ser atendidos, não adiantava ficar lá, usar esse argumento que não tem cabimento, Conde. Eu falava isso aí na época do César Pagan, hein? Não agora eu estou falando isso. O César Pagan também tinha essa malandragem, entre aspas, de apresentar para a Câmara Municipal coisas em cima da hora. Daí, se o vereador ameaçasse votar contra, você está contra a população. Então o camarada votava, dava um cheque em branco, sem saber o que estava votando. Me parece que essa estratégia do Jacó está funcionando nessa atual legislatura. Porque ele está apresentando coisas em cima da hora.
E com o regime de urgência, sei lá, ou com é lido numa sessão, estranhamente, o presidente da Câmara, que disse que ia ser independente, né? Põe na outra já para votar. E defende o projeto. E defende o projeto. Ô, João Marcelo! Até você, pô! Tá louco, pô! Pô, falamos tão bem do cara, agora tá pisando na bola. Tá virando, né? Garoto de recado do prefeito. Parece! O que é isso? Não, eu fico louco com essas coisas. Não discute com ninguém. Chega na quinta-feira, apresenta um projeto de 100 páginas para um monte de nego lá que nem sabe ler direito. Pedrinho do Gás, você leu as 100 páginas que apresentaram aí do projeto? Ou você votou porque seu partido tem carguinho na prefeitura? Isso vale para os outros também. Seu Birubiru, que foi tão contra lá o empréstimo para ETA, que tinha fundo perdido em todo lugar, que onde já se viu, sendo que foi o governo do Estado que mandou construir desse jeito. Né? Um órgão do governo do Estado que mandou construir a ETA desse jeito. Né? Tratamento de esgoto. Né? Foi a FEIDRO, mandou construir, que é contratado pelo governo do Estado. Governo do Estado. Daí, muda o discurso. Pastor lá, né? Que adora, né? Fazer, né? Cadê? Só porque é do mesmo partido? Não questiona? E eu falava isso na época do César Pagan. Se eu fosse vereador, eu votava contra. Votava contra. Ou discute direito, ou trata o legislativo com respeito que ele merece, ou se vota contra. Não é por causa que não quer, porque não sabe. Vocês assinaram um cheque em branco. Se der errado isso, quem vai tomar a paulada não é só a administração, são vocês que aprovam as coisas a toque de caixa, sem saber o que está votando. Pô, é um empréstimo de 20 anos, meu. Você faz isso na sua casa, Pedrinho do Gás? Você assume uma dívida só porque sua mulher mandou você comprar? Não discute com ela, com ninguém, vai lá, faz a dívida, é assim que você faz? Eu vou até um pouquinho mais longe com ela. Eu casei. Aí eu vou falar o seguinte, bom gente, a gente vai ter planejou um filho só, tal, direitinho, tal, então não vai crescer mais. Aí eu vou lá, compro uma máquina de 200 litros para roupa, de quantidade de roupa. Sendo que eu vou usar o resto da minha vida, o crescimento vai chegar a um limite. Eu vou comprar uma máquina para 200 litros, Conde? Claro que não. Eu acho que a prefeitura está fazendo isso, ela está comprando, está financiando dinheiro que ainda há previsão, né, pode ampliar o que tem e não haveria necessidade de se emprestar esse dinheiro agora. Exatamente, e sem contar o seguinte, não foi discutido com os agentes políticos da cidade, com os fatores da cidade, com a população da cidade, não foi discutido com ninguém. E você faz uma dívida que vai comprometer 4 administrações seguintes, até mais, né? 5 administrações seguintes, vai? Porque ainda tem um período de carência. Quem começa a pagar vai ser o próximo prefeito. Próximo prefeito. Então são 5 administrações para frente que vai pagar essa dívida. Se for muito bem colocada, tudo bem. Você pode fazer dívida, claro, faz parte. Mas tem que ter responsabilidade e as pessoas devem saber o que está votando, o que está falando. Eu duvido, viu, seu Catanese? Viu o seu João Marcelo? Viu o Carlitinho, Daia, etc. Vocês têm conhecimento das 100 páginas que foram apresentadas 1 hora antes da sessão? Por favor, né? Vocês estão de brincadeira. Que é o projeto executivo que eles falaram. Projeto executivo. Isso é brincadeira. Ou vocês ficaram impressionados porque tinha mais gente da administração lá. Até o Dil votou favorável? Até o Dil. Tá bom, hein, Dil? Beleza, hein? Parabéns. Os dois do PV também votaram favorável? Como sempre. Como sempre, né? O Catanese votou favorável? Favorável. Né? Falou tudo isso e votou favorável? Porque ele tinha conhecimento do projeto? Eu acredito que sim. Então é isso. Tem de ter responsabilidade com dinheiro público. E depois a gente lê que a prefeitura municipal
vai gastar, segundo o jornal A Tribuna aqui, em notas de tendência, né? Ó. Uma pequena bagatela, né? Quanto que é, pô? A Prefeitura de Amparo anunciou a compra de materiais de papelaria para diversas secretarias municipais. Com a compra, a Prefeitura vai gastar R$ 4.666.690. A empresa vencedora da licitação para fornecer os produtos é a Terra Criam Comercial Limitada. A compra já foi autorizada pelo prefeito de Amparo, Luiz Vitalis Jacob, PSTB. R$ 4.666.690 para compra de materiais de papelaria. Só de sulfite, só de papel sulfite é 490, quase R$ 500 mil. 500 mil reais, tá. Só de papel sulfite. Só de papel sulfite. Olha, você põe, são, se não me engano, não sei, 20 mil caixas de papel sulfite, dá quase, se multiplica por 500, dá quase 1 bilhão de folhas, 1 milhão de folhas, 100 milhões, 1 milhão, sei lá quantas folhas põe. Haja papel pro Jacó assinar. E sem contar o seguinte, agora eu pergunto, né? Aliás, Conde, tem gente apontando que há alguns preços aí que estão um pouco acima do mercado, né? Exatamente, o Carlos Alberto já deixou entender isso, né? Em seu blog. Agora eu digo o seguinte. Que empresa é essa? De papelaria? O que é? Eu acho que sim, é gozado que eu nunca vi a prefeitura comprar uma coisa tão vultuosa desse tipo de coisa de uma vez só, Conde. Eu sei que comprava coisa de papelaria, mas não tanto assim de uma vez, né, Conde? Eu nunca vi comprar tanto material de papelaria de uma vez só. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Calmo do jeito que eu tô. Essa papelaria vai pagar propaganda da prefeitura também? Tomara, meu Conde. Por quê? Me parece que a empreiteira do AMI pagou toda a divulgação que foi feita com o nome oficial da Prefeitura Municipal de Amparo. Será que a papelaria de 4.600.000 também vai fazer isso? Toda festinha que houver, a Prefeitura paga e, estranhamente, eles aí pagam e a Prefeitura põe o nome dela. Olha que lindo! Isso é um absurdo! Onde nós estamos? A empreiteira, Paulo Domingues, é isso? A empreiteira que ganhou a concorrência para fazer o AMI, pagou, porque ela é boazinha, toda a divulgação para inaugurar a placa. Inclusive o seu jornal. Ah, faz favor, meu. Aí não dá, né? Vou para casa. Ô, vereadores, vocês estão de brincadeira, meu. Todos, vocês estão de brincadeira. O que é isso? Se ele paga a propaganda, pode muito bem dar dinheiro para os outros aí, para ganhar concorrência. Se uma empreiteira se sujeita a fazer isso, não se sujeita também a dar dinheiro para os outros? Onde já se viu uma coisa dessa? A empreiteira ganha para fazer o AMI na cidade e, por bondade, por gostar de ter ganho, vai lá e banca todos aqueles panfletos, todos aqueles cartazes, todas aquelas placas, todos aqueles anúncios no jornal, em propaganda oficial. E não aparece que foi ela. Se ela está bancando, ela devia pôr assim: a empreiteira X convida a população para ver a inauguração do AMI. Devia ter feito isso, então. Ela se esconde, porque pensou que ninguém ia ficar sabendo, mas eu fiquei, porque foram lá, para até pagar o pau lá, né? Então, como que é isso? E aí? Cadê o Ministério Público? Cadê os vereadores? Os 12.
não vão querer saber sobre isso? Como que pode... Paulo, eu não estou entendendo. Não pode, né, Conde? Realmente é muito esquisito essa história, né? Muito esquisito você ver que o pessoal está pagando, inclusive não só o jornal, viu, Conde? Você pega todos os cartazes pela rua, os cartazes, os outdoors que foram colocados do Até a placa de inauguração. Até a placa de inauguração foram feitas todas pela empresa, pela empreiteira. Muito esquisito e não pode isso, né, Conde? Não pode. E aí? O que vai acontecer? Nada, como sempre. Como sempre, nada. E aí, Catadeiro? E aí, João Marcelo? Né? Que se pousava como alguém que ia ser diferente no cenário político de Amparo. Que até agora, ó, o presidente da Câmara está me decepcionando. Né? Parece que mudou. Parece que está igualzinho, né? O pessoalzinho daí, né? Atitude, cara! Ou vai ficar comendo a mão aí do pessoal? Só falta apoiar o Barros do Munhoz também. Né? Só falta isso. Ô, que é isso? Agora, se você ou qualquer vereador questionar isso, vai ter o nosso apoio aqui. E alguém aí, ô PT, tá dormindo? Existe PT Amparo? Pô? Não sei, viu, Conde? Não tem advogado, não tem gente lá para questionar isso no Ministério Público? E o Carlos Alberto? Vai atrás disso? Hein, o paladino da justiça? Porque o Carlos Alberto é o paladino da justiça. Você não viu isso também, pô, Carlos Alberto? Ou é só no blog? Tem que tomar posição. Olha, por favor, viu? O Edson apareceu, o Edson, mano, não deu ponto positivo e negativo, mas disse que o vereador Carlitinho baseou o voto dele em uma reportagem no Jornal Nacional. O que é isso? Essa aqui é a questão da falta d'água, Conde. É a questão da falta d'água que ele está falando, que... Só que um detalhe, né? Isso aqui eu gostaria até de comentar, não só ele, como o próprio o Camilo também disse isso na Câmara Municipal, que precisa fazer essas obras porque vai faltar água. Gente, a estação de tratamento de água não funciona se não tiver água em primeiro lugar, né? Então eu acho que a questão não é... Você tem que ter água em primeiro lugar para fazer uma estação de tratamento de água. Não adianta, sei lá, construir se não tiver água, né? Então, tem a ver uma coisa não tem nada a ver. Eu acho que a estação de tratamento de água é uma consequência de você ter água. A partir do momento que você não tem água, não adianta você fazer. Não é mesmo? Mesma coisa, isso que eu quis falar. Vai ficar represado lá e só nós que vamos usar, é isso? Não, pelo que eu entendo, captação é um pouco meio complexo o negócio, né, Conde? É para atender Campinas, o nobre vereador Carlitinho, e a Replan, que eles estão querendo fazer essas duas usinas, tanto em Amparo como em Pedreira. Então, se não sabe, não fala, pô, entendeu? Não é para abastecer Amparo, porque a água já passou por Amparo na hora que chegar às represas, tá? Então, é complicado isso aí, né? Então, as matérias do Jornal Nacional é uma outra conversa, totalmente diferente dessa que a gente está discutindo aqui. Por que vocês não analisam eles estão comprando a frigideira sem antes ter o ovo, né, Conde? Isso. E por que os nobres vereadores, o prefeito, não analisa certas empresas, né? Que fazem captação estranha de água do rio para fazer os seus produtos? Por que ninguém tem coragem? Vai atrás. E o paladino da justiça também. Sabe disso e não vai atrás. Jandira, posso estar enganada, mas o AME vai atender cidades da região. É verdade, lógico que vai. Por que elas não entram em acordo para ajudarem a pagar a construção, né? Por que só nós vamos pagar se as outras cidades também serão atendidas? Paulo Domingues. Conde, na inauguração de sábado, o Barros Munhoz que anunciou aí 4 milhões, mas até agora, segundo informações da prefeitura, não há previsão desse dinheiro chegar, não. Enquanto o AME, que vai custar 8 milhões e 600, se eu não me engano, 8 milhões, quase 8 milhões e 700, né, 699, qualquer coisa assim.
Por enquanto a conta é única e exclusivamente da nossa prefeitura, né, Conde? É única e exclusivamente da nossa prefeitura. Paulo Munhoz diz que vai chegar o dinheiro aí, mas por enquanto ainda... E de onde que ele tirou isso? Diz que o governo do estado vai mandar. Apenas um detalhe, né, Conde? Aí, Jandira, você falou que você não sabe, vai atender as cidades, o AME vai atender as cidades de Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Tuiuti. Dá um total aí mais ou menos de 249 mil pessoas, né? E um detalhe, viu, o Jandira? O investimento estimado da Prefeitura de Amparo, o dinheiro que a Prefeitura tem para realizar obras aqui, Conde, em nossa cidade, é 4,5% dos 185 milhões, que é o orçamento do município de Amparo, né? Então, você põe 4,5%, dá os 8% aí, né, Conde? Dá os 8 milhões. Só que um detalhe, se a gente jogar todo o dinheiro do AME, aqui todo o dinheiro pro AME, a gente não pinta mais nenhuma parede mais depois aqui na cidade, né? Exatamente. E por quê? E por quê? Por que não usaram, por exemplo, a beneficência portuguesa para o AME? Podia pagar aluguel para a beneficência, né? Isso. Né? Usa. O AME seria na beneficência portuguesa. Pronto. Fazer um acordo lá. Eu faria o AME, já estava pronto. Ó. Por que não fizeram isso? Porque a beneficência portuguesa não é pequenininho, não cabe, não pode ser feito dessa forma, a diretoria não quis, alguma coisa? Ué, não ia recuperar a beneficência? Por que não desse jeito? Tem estacionamento, a beneficência, fica num lugar estratégico, tem um projeto arquitetônico fantástico da cidade, né? Uma estrutura legal, fácil acesso. Por que ninguém nem pensou na beneficência portuguesa para ser o AME? Por que tem de fazer um contrato com a empreiteira que passa e paga, né, a festa? Porque agora eu fiquei louco com esse negócio da festa, né? Tudo pago pela empreiteira que vai construir. Eu contrato o pedreiro, daí o pedreiro vai no jornal e fala assim, viu? Vou construir a casa do Conrad. Obrigado. É Conrad. É legal. O que é isso? O pedreiro é eterno ele no outro dia. Se ele fizer isso. Como? Ele vai construir minha casa, eu tô pagando para ele construir minha casa e ele foi propaganda para mim ainda? Não sei, o que é isso? Antigamente era macaco que comia banana, não banana que comia macaco. Que conversa é essa? Não tô entendendo mais nada. Como que é isso, pô? Também não entendo, Conde. Tá difícil. Bem difícil entender. Realmente é grave, né? A empreiteira vem pagar as coisas, né, Conde? Muito grave. Isso daí. Se você bem lembrou, se ela viesse colocasse o nome dela, como propaganda dela, isso. E até um logotipo da prefeitura, ótimo, tudo bem. Mas a partir do momento que coloca como sendo tudo da prefeitura, é uma oficial da propaganda da prefeitura pagando, tá errado. E tem mais. Quem que pagou os fogos no final de ano? Até agora eu não vi nenhum vereador falando disso, ninguém explicou ainda, não tem dotação para fogos na prefeitura. Quem pagou os fogos? Não sei, Conde. Essa pergunta que o povo quer saber. E aí, vereadores? E aí, Pedrinho do Gás? Que pra mim é Pedrinho do Gás, né? Que foi eleito pelo PCdoB, um partido que eu acreditava, né? Porque não estou acreditando mais, né? Não dá para acreditar. Questiona isso. Quem pagou os fogos do final de ano para a Prefeitura Municipal de Amparo? Até agora, uma pergunta tão simples dessa. Não precisa nem fazer requerimento. Você que é chegado ao pessoal lá, vai lá e pergunta. E depois põe no jornal. Olha, os fogos do final de ano foram pagos pelo Barros Munhoz. Pronto. A gente vê. Ou então, pela empreiteira. Né? Então, põe lá quem pagou, ué. Entendeu? Quem doou, quem cedeu. Só que era um evento oficial da prefeitura. Mesma coisa aqui do AME. Pergunta lá, Pedrinho, e os outros 11 vereadores. Como que foi essa transação onde a prefeitura disse que não pagou nada e quem está pagando é a empreiteira que ganhou a concorrência para a construção do AME?
Realmente. Paulo Domingues, vai sair ou não a barragem lá nos Feixes? O Alckmin, no calor da discussão aí, quando estava muito calor, né? Anunciou que está destinando aí 53 milhões para fazer o projeto executivo da barragem nos Feixos. E que ela será uma das alternativas lá e também em Pedreira, né? Outra no Jaguari. São duas barragens, na realidade, 53 milhões. E que vai sair. Muita gente não quer, o governo do estado está guardando muito sigilo esse tipo de informação, mas tem gente que aposta que não, que acha que é um negócio para você disfarçar um pouquinho nessa época de muito calor, né? Então, para apresentar como argumento, jogaram isso. A gente sabe que essa discussão dessa barragem, Conde, ela não é de hoje, né? Ela já vem desde 1992. Desde 1992 ela acontece. E ela voltou, ela já vinha ganhando força e ganhou mais força agora, e a partir do momento que houve esse período de essa estiagem muito grande. Mas eu acredito que se começar a chover, ela esfria novamente, viu, Conde? Eu não sei se o governo, que vai ter uma parte de dinheiro federal, uma parte de dinheiro estadual, um pouco da Petrobras também, um pouco de dinheiro de todo mundo, fazer essa barragem. E uma coisa, diga-se de passagem, o governo democrático do PSDB não fez uma audiência pública aqui em Amparo para falar um pouquinho sobre essa barragem. Não fez uma audiência pública lá em Arcadas para fazer como é que ficar a situação daquele distrito. Não fez uma audiência pública para conversar com os proprietários das terras onde vão ser inundadas. Não fez uma audiência pública com ninguém. O Alckmin está, o nosso querido e estimado governador, que sempre tem uma grande votação aqui em nossa cidade, está enfiando essa represa goela abaixo aqui de nós aqui em Amparo, para não dizer em outro lugar. Exatamente. Paulo Domingues. Aliás, o Conde, eu até já tenho uma cópia do impacto ambiental, o impacto na parte da fauna e da flora daquele local. Vai ser muito grande, viu, Conde? Vai ser muito grande? Vai ser muito grande. Até já foi comentado isso na Câmara, vai ser uma quantidade muito grande de animais que vão se perder, coisa de insetos, árvores, bastante tipos de mamíferos, enfim, vários animais, aves, enfim, que vão se perder aí por causa dessa represa. E todo mundo está de acordo? Parece que sim, né? Parece que sim. E cadê os agentes políticos de Amparo? Olha, o que mais me admira ainda é ver que, isso até eu falo aqui, o João Marcelo foi o único que está procurando informações sobre sobre essa barragem. O nosso prefeito até agora hoje... Ele é vice-presidente, sei lá, presidente, saiu lá na foto dizendo que está tudo certo, está junto. Nosso vice, ele até agora não há informação nenhuma, não há questionamento nenhum sobre isso. Eles estão aí, o governo do estado, enfim, quem está envolvido nessa represa aí, está enfiando goela abaixo todo mundo, a gente tem que ficar quietinho aqui. Eles fazem do jeito que querem, do jeito que vão fazer. E sem planejamento, sem nada. Se for construir essa barragem hoje, ninguém sabe como é que vai ser, Conde. E todo mundo vota nele, né? Aí depois é que ele vem aqui em outubro, agora pede, e ele tem quase 60% dos votos aqui na cidade, né? Mais de 60%? Não, isso não é o segundo turno, né? No primeiro acho que não chega a isso, mas se tiver um segundo turno, o nosso querido Alckmin vem aqui, enfia a goela abaixo todas as coisas e a gente sorri e fala, muito obrigado. Né? Não é assim? Muito obrigado. Realmente, né? Dura isso, né? É a mesma coisa que você levar uma pancada na cabeça e fala assim, muito obrigado, viu? Uma delícia, né? Mulher de malandro? Olha, eu acho que nem malandro, acho que tá mais pra Amélia do que outra coisa, viu? Então, Amélia, mulher de malandro. Paulo Domingues, então, a gente está praticamente encerrando nosso programa. O que você espera do Carnaval amparense para hoje? Você convida a população para ir lá à noite? Para quem quer sair de casa, é o que você bem falou, não é porque às vezes as pessoas não gostam de carnaval, ou não gostam de fazer alguma coisa, não saem de casa, ou querem acabar com aquilo que é feito. Eu recomendo, eu acho que em consideração aí é que os dirigentes das escolas de samba que fizeram, as duas que vão desfilar, eu acho que é importante sim o pessoal ir lá e prestigiar a Conde. Bater palma, enfim, ir lá ver, a presença já é uma coisa significativa para essas pessoas que, eu sei que muitas pessoas aí ficam um ano inteiro trabalhando em cima da escola de samba, se dedicam e tal. E, como falei, só lamento que isso aí recebeu muita, quase nenhuma consideração, para não falar nenhuma, né, na atual administração, né, que está fazendo pouco caso. Eu só alerto o seguinte, você que vai lá para a Avenida Bernardino de Campos, não vai ter lugar para sentar.
Leva o banquinho. Leva um banquinho, tal, ressuscita aquele banquinho que desde 2002 você não usava, que estava na sua casa. Lembra que muita gente levava o banquinho na rua 13 de maio, tal, quando não tinha, que era apertadinho, tal, né? Levava, colocava o banquinho para ficar sentado, tal. Então, fuça lá naquelas coisinhas que você não usa mais há muito tempo. Você acha aquele banquinho que você levava para a rua 13 de maio, né? E para o carnaval, tal, e leva para a Avenida Bernardino de Campos, que o prefeito... Ah, não, mas agora o nosso querido, estimado prefeito, os seus apoiadores, o Caio Piffer, quem mais lá, os secretários, né? Os nossos queridos, nossos trabalhadores, aqueles cargos de confiança, aquelas pessoas que às 6 horas da manhã estão lá e depois estão até às 11 da noite na prefeitura, aqueles cargos de confiança que trabalham olha, demais para a nossa cidade. Eles vão estar todos eles lá num lindo e maravilhoso coberto camarote. Tá? Chover, só eles. Mas essa turma não pode tomar chuva. Quando eles ficam resfriados? Eles não vão trabalhar pela Eles não cidade. vão trabalhar. A cidade vai ter um prejuízo tremendo essas pessoas não irem trabalhar. Certo? Essas pessoas não podem. Não? Acredito que sim, né? Então quem quiser conhecer o primeiro-ministro, só ver o camarote na avenida. É camarote, você vai olhar lá, você vai ver todo mundo. Eu acho que quem vai estar lá, o João Campos deve estar. O Joãozinho vai estar lá, vai estar prestigiando, né? O João Campos vai estar lá, o Caio Piffer vai estar lá, né? Quem mais não podemos citar que vai estar lá? O Bibi, será que vai estar lá também? O Bibi deve estar. O Bibi, acho que vai estar. Saiu do Facebook. Quem mais? Será que o Fernando Gigroli vai estar lá também? Claro, ele vai em todas. Ele vai em todas, né? Ele vai estar lá também, né? Vai estar lá. Isso. Quem mais? Vamos dar. Cite alguns outros nomes aí, Conde, que nós vamos ver lá no nosso Hélio Favoreto, o nosso prestigiado palanque da Prefeitura Municipal de Amparo, coberto, com tudo tal. E olha, gente, essas pessoas. O Birubiru vai estar, né? O pastor Ezequiel, não sei, ele não gosta muito de carnaval, né? Não, isso aí, o pastor não deve ser muito normal estar numa festa de carnaval. Que é pecado, né? Não pode. Então, não pode, mas não sei se ele vai estar, então, né? Então, ainda mais do que as mulheres desfilando um pouco a roupa, não é bem, não pega bem, né? Não pega bem. Então vai estar lá os nossos queridos estimados políticos da cidade, e você que votou nome, senta na... Lugares também vai estar. O Pedrinho, no Pedrinho diz que vai estar numa chácara curtindo, não gosta muito de carnaval. Quê? Ele vai estar numa chácara. Pedrinho, vai lá ver o que está acontecendo, velho. Você não é do povo? E vai falar o que você achou. Agora, na hora do vamos ver, na hora que tem de estar, vai estar no quê? Numa chácara especial? É chácara especial. O camarote é muito especial, né? Então vai estar lá. Agora, você que é do povo... Se sobrar um espacinho na sarjeta, você senta na sarjeta, tá? Tá bom? Que bancada acabou. Acabou. Ó, a mudança foi azul. Exatamente. O ano passado, o slogan era: alegria está de volta. É isso aí. Aí a alegria esse ano. Estamos em cima da hora. Paulo Domingues, seu destaque final e até o próximo sábado. Conde, a todos uma boa tarde, um bom carnaval. Como você já bem falou no começo do programa, a gente repete aqui no final. Hoje tentando, e eu acho que vai dar certo, trazer o Carnaval de Salão de volta. E tá aí uma boa dica para você que quer brincar um carnaval junto com a família, enfim. 4 bailes, 2 matinês e um grande carnaval lá em Arapuá. A todos uma boa tarde, um bom carnaval e até o próximo sábado. É isso aí. E você, vou repetir aqui, você que está precisando de uma fantasia, o nosso querido Lúcio Godoy tem, não só fantasias de carnaval, fantasias originais, né, e licenciadas, fantasias importadas, né? Ligue lá pro nosso querido Lúcio Godoy, 3807-5471. Grande abraço para ele. Tem o www.fantasiasgodoy.com.br. Você vai estar recebendo as melhores fantasias para você e para os seus filhos. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com mais um Bala na Agulha. Na sequência, você fica campeão de audiência de todas as tardes Difusora, meu querido compadre generoso. Tchau, Amparo, e até o próximo sábado.